Boa noite, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje nós vamos estar falando sobre a depressão por conta do ódio. Experiência de Jonas quando o ódio acaba com a nossa sensibilidade. Deus mandou que Jonas fosse a uma cidade chamada Nínive, a capital do Império Assírio. Centenas de milhares de pessoas moravam lá, uma cidade grande em tamanho e poder. Grandes também eram os pecados cometidos por lá, tão perniciosos e ofensivos a Deus que ele mandou Jonas pregar aos ninivitas sua destruição iminente, caso não se arrependessem. Mas Jonas, em vez de obedecer a Deus, embarcou em um navio para Tarsis, no sul da Espanha, ou seja, para muito longe da sua missão. No meio da viagem, o Senhor lançou um forte vento que fez com que o mar ficasse tão agitado que quase destruiu o barco. Depois de Deus e marinheiros terem lançado sorte para ver quem estava trazendo a ira de seu Deus sobre aquele barco, a sorte caiu sobre Jonas. Ao perceber que o Senhor estava falando com aqueles homens por meio dessa excepcional estratégia, Jonas lhes pediu para que lançassem ao mar, mas os marinheiros relutaram em fazer isso. Eles se esforçaram para chegar em terra firme com Jonas, mas não vendo outra alternativa, lançaram-no ao mar. Um grande peixe se aproximou e engoliu Jonas. Na barriga do grande peixe, Jonas orou ao Senhor e se valeu de alguns versos dos Salmos, expressando sua confissão e arrependimento. Após orar, o texto bíblico nos diz que Deus ouviu sua oração e ordenou ao peixe que o vomitasse. Ao contrário de Jonas, o peixe foi rápido em obedecer ao Senhor. É a partir daqui que se inicia a história da depressão de Jonas por causa de sua ira não resolvida. Problema de Jonas. Jonas guardava em seu coração ódio contra a cidade de Nínive. Ele sabia dos pecados ali cometidos. Jonas 1:2. E no fundo de seu coração torcia para que Deus literalmente os mandasse para o inferno. Nínive, como já vimos, era uma cidade enorme, capital do Império Assírio. Na época de Jonas, Nínive representava o paradigma do mal. Contava com aproximadamente 120 mil pessoas. Jonas 4:11. Conhecida por sua violência, certamente Jonas considerava injusto levar a palavra de Deus àquele povo. O que se espera de uma cidade assim? Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta sua presa. Essas palavras foram pronunciadas contra Nínive por intermédio do profeta Naum. Elas retratam perfeitamente que essa cidade foi durante quase toda a história de sua existência. Só não podemos dizer durante toda a sua existência, porque houve uma geração que se arrependeu de seus pecados e se converteu ao Deus de Israel. E ao contrário do que poderíamos imaginar, essa grande convenção e massa de uma cidade inteira, conhecida no mundo todo de então, em vez de ter trazido alegria ao coração daquele que pregou a ela, trouxe tristeza. Afinal de contas, parece-nos que Jonas possuía outros planos para aquela cidade. No entanto, os planos de Deus eram outros. Quando não concordamos com o que Deus faz, de repente Deus nos chama para ser o missionário que deveria falar àquele povo acerca do amor do Criador por eles. Deus manda Jonas dizer a eles que, caso não se convertessem, seriam destruídos. Mas somente após passar pela disciplina do grande peixe, Jonas obedeceu e foi para Nínive. O interessante é que, para atravessar toda a cidade a pé, eram necessários 3 dias e Jonas levou um dia apenas. Percorreu-a toda em um só dia, pregando sem fé alguma que conversões aconteceriam ali. Sua mensagem era apenas esta: em 40 dias Nínive será destruída. Jonas 3:4. Contudo, o que Jonas menos esperava aconteceu. O povo foi extremamente tocado por Deus. Todos entenderam a gravidade do seu pecado e proclamaram um jejum. E todos, do mais novo ao mais velho, vestiram-se de pano de saco, simbolizando seu profundo arrependimento. O próprio rei de Nínive se humilhou e se arrependeu. Jonas 3:6. Quando Deus viu o arrependimento dos ninivitas, perdoou a todos e retirou sua palavra de destruição.
Jonas, todavia, por não ter resolvido a ira de seu coração diante do Senhor, revelou-a nesse instante. Mesmo tendo passado por uma experiência tremenda com Deus, Jonas guardava em seu coração a ira pecaminosa, pecado que Deus ordena que abandonemos, pecado que nos leva a frequentes explosões. Jonas ficou conformado com a convenção de Nínive e chegou a dizer: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, do 2 ao 3. Porque Jonas nutria tamanha revolta no coração contra Nínive, porque teria desejado a própria morte de tanta tristeza pela conversão dos ninivitas. A razão é simples. A ira de Jonas havia se transformado em ódio. A Bíblia nos diz em Efésios 4:26 o seguinte: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Reagir a algo que nos desagrada com profunda irritação não é o problema. A ira não é pecado. É possível discordarmos até do que Deus está fazendo e, consequentemente, ficarmos irados por isso. Isso acontece, infelizmente. Mas não é problema nesta questão, é o que essa ira pode desencadear. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quando oramos pedindo perdão a Deus, ou mesmo quando perdoamos as pessoas, tratamos dessa ira. Ela se torna passageira, porém, se não for bem tratada, o ódio acha lugar no coração e a seguir a depressão decorrente dele. O ódio nosso de cada dia. Assim somos muitos de nós. Enquanto não resolvemos esse pecado em nosso íntimo, continuaremos nos irando explosiva e pecaminosamente, falando e fazendo coisas indevidas, pois muitos são os motivos que nos chegam diariamente. Chegamos até a nos arrepender, mas não a ponto de decidirmos lutar seriamente contra aquele pecado. Depois de um tempo, voltamos a fazer tudo novamente, ficamos assim, indo e voltando, até a eternidade. É como uma montanha russa. Eu peco, busco perdão, mas não busco conhecer como abandonar definitivamente aquele ódio que se instala no coração. Enquanto não buscarmos em Deus a cura para esse pavio curto que insiste em habitar em nós, ficaremos presos a essa triste situação. Vez após vez, voltando a nos entristecer por conta de uma ira além do que deveria. E tudo isso pode ganhar raízes tão fortes a ponto de deixar a pessoa desejando a morte e outros sintomas da depressão. O remédio para o fim do ódio. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus pode curar nosso coração. E para conseguirmos essa cura, não precisamos de muita coisa. Apenas devemos nos submeter à autoridade da palavra de Deus. Reconhecer que estamos em pecado e que precisamos da graça dele para nos libertar desse comportamento danoso. A Bíblia diz que a cura consiste em nos enchermos do Espírito Santo, o único que pode controlar nossos impulsos, nossa ira, nosso coração e nossas vontades. Somente com o Espírito Santo nos dominando e nos libertando é que podemos ver o tratamento desse mal. Em Jonas, vemos como Deus está sempre silenciosamente presente, mesmo ao lado de quem está com o coração cheio de ódio contra as outras pessoas. Embora o livro termine sem nos contar qual foi a reação final de Jonas, mostrando-nos que Deus permanece ao lado até mesmo do insistente pecador, sem dúvida, Deus não se alegra nem um pouco com nossos erros e pecados. De fato, nossos pecados criam uma separação entre ele e nós, mas o livro de Jonas nos apresenta, ao final, um Deus pronto para socorrê-lo. Nunca se esqueça de que existem pessoas que não conseguirão isso sozinhas. Vão precisar de suporte humano, ou seja, além de Deus, precisarão de profissionais e até medicamentos para tratar esse rancor que domina sua mente.
Não há nenhum problema em procurar esses recursos. O problema é manter essa ferida aberta que pode inflamar e até matar. Para pensar e agir. Relatos de ódio que foram tratados especialmente com a ajuda de Deus e de profissionais sempre edificam as pessoas. Se você possui alguma história assim, se não lhe for constrangedor, compartilhe com o grupo ou com pessoas que você queira, que você confie. A ira é uma reação supernatural no ser humano. Aliás, ela precisa acontecer. Revela o quanto somos sensíveis às coisas que nos acontecem. Só precisa ser bem trabalhado. Agora, vamos ser sinceros. Se Deus lhe mandasse para a terrível cidade de Nínive, você acha que teria uma reação diferente daquela que Jonas teve? E aí, será que você teria uma reação diferente daquela que Jonas teve? Ou você teria uma reação igual a que Jonas teve? Medite nessa mensagem que Deus quer falar com você nessa noite e que o seu coração possa ser limpo pelo Senhor. Vamos estar orando. Senhor, eu te peço perdão, Pai, por todos os meus pecados, minhas falhas, meus erros, Pai. Como ser humanos, Pai, nós todos erramos, Pai. Mas, Senhor, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor limpe os nossos corações de toda tristeza, toda mágoa, toda raiva, todo rancor, todo ódio, tudo que não provém de Ti, Senhor. Que isso eu possa, Senhor, queimar, Pai, todo esse mal, Pai, que possamos glorificar somente a Ti, Senhor, com nossos lábios e com nosso coração, Pai. Possamos sempre bendizer o Seu nome, Senhor. Senhor, te pedimos perdão, Pai, e te pedimos, Senhor, transformação. Te pedimos que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal a cada dia, Senhor. E que, Senhor, o Senhor possa ir no íntimo, Pai, de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai. E, Senhor, limpar o coração dessas pessoas, que elas possam ver, Pai, que elas não estão sozinhas, não, Senhor, mas que o Senhor está, Senhor, com elas, Pai, que o Senhor possa tocar o coração delas nessa noite, Pai, que o Senhor possa, Senhor, limpar, Pai, para honra e glória do Teu nome, e que elas possam saber, Senhor, que o Senhor está abraçando elas nessa noite, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, que vive e que reina para todos sempre, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém e amém. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal.